Fala galera, meu nome é Thales. E aí galera, hoje no nosso Tour pela Física eu trouxe o assunto bem massa, que é da ótica. Eu sei que vocês estão cansados de ótica, já teve dica de ótica, mas é de um fenômeno muito importante que eu quero destacar, que faz parte da ótica, que é o fenômeno de refração. É um dos fenômenos mais fundamentais e bem cobrados em provas de Enem, vestibulares, escolares, até de universidade, etc. Por aí vai. Vamos falar um pouco de refração agora com questão do Enem. E vamos lá, na sua tela agora, sem perda de tempo, vamos embora. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis à luz refletida pela água fria, pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, que se parece muito com as águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a... Então, galera, é uma questão bem simples. Você lendo e identificando aqui o fenômeno no meio do texto, você já pode correr para o abraço. Mas eu queria te falar o que é o fenômeno da refração. O fenômeno da refração, ele ocorre quando a luz passa de um meio para outro, modificando sua velocidade. E às vezes, na maioria dos casos, quando ela incide, aqui como está na imagem, quando ela incide inclinada na superfície de separação dos meios, quando ela incide de um meio para outro inclinada, ela vai sofrer um desvio. Se ela estivesse incidindo perpendicularmente, assim, se ela estivesse incidindo assim, ela não iria sofrer esse desvio, mas a mudança da velocidade da luz sempre vai ocorrer. Então, o que caracteriza a refração é a mudança de velocidade da luz. E, às vezes, essa mudança de velocidade da luz, quando a luz passa de um meio para outro, modificando sua velocidade, ela também modifica a sua inclinação. Como no caso aí eu coloquei, bem comum a gente perceber isso na experiência que eu mostrei no Instagram, a experiência do lápis. Quando a gente bota um lápis no copo d'água, ele parece que está meio quebrado. Isso porque os raios de luz eles sofrem desvios ao mudar da água para o ar. Então aqui eu botei meio 1, meio 2 e uma luz incidindo aqui, inclinada, e passando para o meio 2, sofrendo ou uma inclinação maior ainda, ou seja, a luz não passa reto de um meio para o outro. Ela sofre um desvio aqui, e isso é muito comum na refração. É o desvio que a luz sofre ao passar do meio para outro meio. Então, vamos analisar aqui o que aconteceu na situação do Titanic. Tá? E eu queria destacar meus dotes de desenhista. Só que não, olha só que coisa feia. Mas acho que dá para vocês entenderem, eu espero de verdade. Aqui tem o observador. Temos o observador do navio, né? E temos um ponto que eu joguei aqui como um ponto que ele estava observando aqui, um ponto de observação, tem aqui ponto. E o que acontece? A luz ela vem, reflete na água, quando ela reflete, e você pode até pensar, eita, mas aí tem a reflexão, né? Pode ser a reflexão, mas a reflexão nada mais é do que a luz incidir em um meio e ser refletida, óbvio, bater nesse meio e voltar, mas formando uma mesma angulação que eu vou aqui destacar para você, uma mesma angulação que não interfere na posição de algum ponto observado, ou seja, a reflexão, ela nada mais é do que a luz bater no canto e voltar em você, e você continua tendo a noção de onde estão as coisas, tipo o espelho. O espelho é um instrumento óptico que promove a formação de uma imagem por meio da reflexão. E isso é algo muito comum, isso não promove nenhuma miragem. Mas aqui é apenas uma imagem formada. Mas observe o que acontece no fenômeno da refração. Por sofrer esse desvio,
quando a luz muda de meio, ou seja, qual é a mudança de meio que está acontecendo aqui, Thales? A luz ela sai do ar frio para o ar quente. E quando ela incide em outro meio, que no caso é o ar quente, ela sofre um desvio. Sofrendo esse desvio, ela vai chegar em outra direção no olho do observador. Tá vendo aqui? Ó? Se não existisse essa massa de ar quente, esse raio aqui de luz ele era prolongado até chegar no observador. Normalmente, se não existisse essa massa de ar quente, e o observador veria normalmente esse ponto, de fato, onde o ponto está. Mas olha o que acontece. Quando a luz ela sofre esse desvio, o que acontece? O raio luminoso chega em outra direção, tá vendo? Olha a diferença do raio que chegaria retilíneo. E olha a diferença daqui para como realmente ele chegou. Então, é uma disparidade. Mas, Thales, o que isso interfere na visão do observador do navio? Nosso cérebro é acostumado a interpretar raios luminosos em linha reta. Ou seja, o raio de luz chega até o observador e o observador acha que o objeto que está emitindo esse raio de luz, ele está em linha reta, ou seja, está nessa mesma direção aqui, ó, prolongada. Então ele vê esse ponto, na verdade ele vê esse ponto aqui, que é a direção em linha reta do raio que chegou nele. Só que o ponto está aqui, então isso aqui, o ponto está aqui no centro. Isso aqui é uma imagem, ou seja, é uma miragem que está acontecendo. Então, imagine aí, é porque eu botei só um ponto, mas imagine aí diversos raios luminosos, como de fato acontece na nossa vida, chegando no olho desse observador no navio em direções distorcidas, ou seja, ele acha que um objeto está no canto, mas na verdade o objeto está em outro, só porque a luz atravessou um meio, que foi o ar frio, para uma massa de ar quente. Então esse desvio promove miragens. Todo raio de luz que chega nele promove uma imagem falsa de um ponto que ele estava observando. Tradução, resumindo essa questão. A reflexão, ela não provoca miragem. O que está provocando miragem é o desvio da luz, e o desvio da luz, quando passa de um meio para outro, a questão fala, quando passa de uma camada de ar frio para uma camada de ar quente, se passou de um meio para outro e sofreu desvio, você já mata que é refração. Letra B. Então, por mais que seja difícil, por mais que tenha o nome reflexão na questão, o que provoca essa percepção de imagem, de um objeto estar em um canto diferente do canto real que ele está, é o fenômeno da refração. Então, o fenômeno que está relacionado aos desvios dos raios luminosos é o fenômeno da refração, que é o que provoca essa falsa percepção da posição de um objeto. Ou seja, o raio de luz ele desvia e chega até os nossos olhos, o nosso cérebro interpreta que o objeto está ali em linha reta com esse raio que chegou, e a gente tem uma percepção falsa de onde realmente esse objeto está. Então, o fenômeno da questão, refração, pelo desvio que a luz sofre ao passar de um meio para outro. Então, questão correta, letra B, de boa prova. Então, galera, a dica de hoje foi essa. Uma questão bem simples, eu expliquei o conceito de refração aí, mas é uma questão que a gente mata aí de 2 a 3 minutos. A gente lê e vê mudança de meio da luz ou desvio dos raios luminosos. Quando a gente vê 2 meios, quando a luz ela passa de um meio para outro. Quando a gente tiver, são palavras-chave que caracterizam o fenômeno da refração, que é a mudança da velocidade quando a luz passa de um meio para outro e, na maioria das vezes, ocorrendo o desvio dos raios luminosos. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, deixe nos comentários aí. Segue a gente no Instagram, @projetoexatastt, mande sua questão, segue a gente e nos ajude a divulgar esse projeto e o ensino de exatas de maneira bem dinâmica e interativa. Tamo junto, é nóis, aprovação na veia!